Ontem eu estava deitada numa maca da UBS onde trabalho, com dor, esperando uma cirurgia que meu próprio pai havia adiado. E hoje de manhã, com uma pasta de documentos na mão, eu entrei na sala da ouvidoria municipal e coloquei o nome dele na primeira página do relatório. Antes de eu contar o que realmente aconteceu, tire um momento para curtir e se inscrever no canal e dizer de onde você está assistindo nos comentários. Agora, vamos começar. Meu nome é Valentina. Tenho 28 anos e sou enfermeira numa UBS do interior de São Paulo. Trabalho ali há 4 anos. Conheço cada corredor, cada porta que range, cada lâmpada que pisca no final do dia antes de apagar de vez. Conheço o cheiro do antisséptico misturado com o café fraco da copa, o barulho das macas sendo arrastadas pelo linóleo, o som específico que o monitor cardíaco faz quando alguém está estável, mas ainda assustado. Aquela unidade é a minha casa, tanto quanto qualquer lugar já foi. E meu pai é o diretor administrativo dela. Renato sempre foi um homem de aparências. Terninho escuro mesmo no calor de 40 graus, cabelo penteado para o lado, aperto de mão firme para qualquer pessoa com cargo acima do dele. Cresci ouvindo ele contar para os outros o quanto se dedicava ao serviço público, o quanto sacrificava pela saúde da comunidade. Na escola, quando eu dizia que meu pai trabalhava na saúde, as pessoas achavam bonito. Achavam que ele era daqueles que se importavam. Eu sabia que não era bem assim, mas demorei muito para admitir isso em voz alta. Entrei na enfermagem porque quero cuidar de pessoas de verdade. Não por status, não por salário, não porque o pai mandou. Fiz o técnico, depois a graduação, passei no processo seletivo da prefeitura por mérito, sem que ele precisasse mover um dedo. Quando comecei a trabalhar na UBS, achei que seria estranho, mas me adaptei rápido. Aprendi a manter distância profissional. Chamava ele de diretor dentro da unidade, igual a todos. Ele me chamava de Valentina, igual a todos os outros funcionários. Era fácil fingir que éramos só colegas. Às vezes eu quase acreditava nisso. A primeira vez que o diagnóstico apareceu foi num exame de rotina que eu mesma pedi. Uma condição no ovário direito, nada raro, mas que precisava de intervenção cirúrgica. O médico foi claro, em até 2 semanas, para evitar complicações. O procedimento era simples, coberto pelo SUS. Poderia ser feito na própria UBS onde eu trabalhava. Eu preenchi o formulário de solicitação interna como qualquer outro funcionário faria. Assinei, datei, protocolei. Fui para o plantão como se não tivesse acontecido nada. Não sabia ainda o que estava prestes a descobrir sobre o homem que eu chamava de pai. A reunião aconteceu 3 dias depois que eu protocolei a solicitação. Renato me chamou na sala administrativa, aquela com a janela que dá para o estacionamento e o ar-condicionado que nunca funciona direito. Ele estava sentado com a pasta aberta na frente, caneta na mão, e quando eu entrei, ele nem levantou os olhos imediatamente. Quando levantou, o rosto era o mesmo de sempre. Neutro, funcional, sem temperatura. Valentina, ele disse, como se meu nome fosse um item de pauta. A solicitação cirúrgica foi avaliada pelo setor. No momento, não temos condições de realizar o procedimento interno. Contingenciamento de insumos. Eu fiquei parada. Contingenciamento, eu repeti. Ele assentiu. Temos auditoria do Tribunal de Contas no mês que vem. Não é o momento de mobilizar estoque para procedimentos eletivos. Eletivo, eu disse devagar. Ele não respondeu. Eu queria que você entendesse o que aquela palavra fez comigo. Eletivo é o que você escolhe. Um procedimento de vaidade, uma cirurgia que pode esperar indefinidamente porque você simplesmente quer. O que eu tinha não era eletivo. Era uma condição com prazo, e o médico tinha deixado isso registrado no encaminhamento com todas as letras. Mas meu pai estava olhando para a pasta como se o papel não dissesse nada disso. Quanto tempo de espera? Perguntei. Ele virou uma página. Vamos reavaliar em 3 semanas. 3 semanas era mais do que o dobro do prazo que o médico havia indicado. Eu não disse nada. Levantei, agradeci como funcionária agradece ao diretor e saí da sala. No corredor, parei por 1 segundo com a mão na parede. O antisséptico estava mais forte naquele dia, ou talvez eu estivesse mais sensível. Meu estômago doía de um jeito que não era mais só físico. Voltei ao posto de enfermagem e fiz o resto do plantão como se nada tivesse acontecido. Mas naquela noite, deitada no apartamento, olhando para o teto, eu percebi uma coisa muito simples e muito pesada ao mesmo tempo.
Ele sabia que era eu. Não era um funcionário qualquer, era a filha. E mesmo assim, a decisão tinha sido essa. Não sabia ainda que era a menor parte do problema. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis que já vivi dentro de uma UBS, e eu já vivi muita coisa ali. A dor foi aumentando devagar, daquele jeito traiçoeiro que você tenta ignorar no trabalho, mas que aparece com tudo quando você para. Eu tomava analgésico no banheiro entre um atendimento e outro para não precisar explicar nada para ninguém. O pior não era a dor, era o silêncio. Meus colegas sabiam da solicitação. Em UBS, todo mundo sabe de tudo, é inevitável. Mas ninguém falou nada. Não por frieza, mas porque Renato era o diretor e ninguém queria problema. Eu entendia isso. Não ficava com raiva deles. Ficava com uma tristeza diferente, aquela que vem quando você percebe que está completamente sozinha, num lugar cheio de gente. Numa tarde, eu estava organizando o estoque de materiais no almoxarifado quando ouvi vozes do lado de fora da porta. Era meu pai falando com Fernando, o coordenador de compras. A voz de Renato era baixa, mas clara. Ele estava dizendo: a auditoria vai checar tudo e eu não posso aparecer movimentando o material justamente agora. Qualquer coisa fora do padrão vai levantar bandeira. Fernando respondeu algo que eu não ouvi bem. Meu pai completou: não importa quem é. O relatório precisa fechar limpo. Não importa quem é. Eu fiquei parada entre as prateleiras, segurando uma caixa de luvas, ouvindo o meu próprio coração. Não era sobre orçamento. Nunca foi sobre orçamento. Era sobre aparência. Era sobre o relatório ficar bonito na hora da auditoria. E eu, com minha cirurgia urgente, era uma inconveniência na planilha. Naquele momento, alguma coisa mudou dentro de mim. Não foi raiva, não exatamente. Foi mais como uma porta se fechando com calma, sem barulho, sem drama, só um clique suave de trava. A cirurgia aconteceu 2 dias depois, não porque meu pai mudou de ideia, mas porque o médico responsável escalou a situação diretamente com o setor clínico, deixando Renato sem saída administrativa. Mas quando acordei da anestesia, ainda na maca de recuperação, percebi que algo estava diferente. Eu sou enfermeira. Conheço o material cirúrgico como conheço minha própria voz. E o que estava no meu braço, o acesso venoso, o tipo de sutura, os curativos, era visivelmente de linha mais barata do que o protocolo padrão daquele procedimento. Não é paranoia de quem está dopada de anestésico. É o olho treinado de 4 anos de plantão. A recuperação foi mais lenta do que deveria, mais dolorosa. Fiquei 3 dias de atestado, o que para mim, que nunca tinha faltado mais de um dia seguido, era quase humilhante. No 4º dia, meu pai me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, não perguntando como eu estava, dizendo que precisava da minha escala da semana seguinte, confirmada até sexta. Fiquei olhando para a mensagem por muito tempo. Então coloquei o celular na mesinha de cabeceira e decidi que quando voltasse ao trabalho, ia pedir acesso ao meu próprio prontuário cirúrgico. O que encontrei naquele documento mudou tudo. Voltei ao trabalho na semana seguinte. Fiz meu plantão normalmente. Sorri nos corredores, respondi chamados, troquei curativos, expliquei medicamentos para pacientes que estavam com medo. Fiz tudo o que sempre fiz. E de noite, quando o movimento diminuiu, fui até o sistema e abri o meu prontuário. Os insumos registrados não eram os insumos utilizados. Estava ali, no documento oficial, a lista de materiais padrão, como se o procedimento tivesse seguido o protocolo completo. Mas eu estava viva dentro daquele corpo. Eu sabia o que tinha sido usado. E o que estava escrito não batia com o que eu tinha sentido. O prontuário tinha sido alterado. Meu coração disparou. Não de medo, de reconhecimento, porque naquele momento eu não era mais só uma filha com raiva do pai. Era uma profissional de saúde olhando para uma falsificação de documento médico. Fotografei tudo com o celular, rápido e silencioso, no brilho fraco da tela. Depois, fechei o sistema, apaguei o histórico de acesso do navegador e fui terminar o plantão como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa tinha acontecido, e eu ainda não sabia o tamanho dela. Nas 2 semanas seguintes, fui juntando tudo com o cuidado de quem passou 4 anos organizando prontuários. Não é exagero dizer que minha formação me preparou exatamente para aquilo, saber onde olhar, o que é relevante, como um dado contradiz outro. Comecei pelo meu prontuário, mas não parei nele. Puxei os registros de outros procedimentos dos últimos 6 meses. Cirurgias simples, com materiais subdimensionados. Atendimentos adiados, sem justificativa clínica registrada,
Só anotações administrativas vagas. Relatórios de estoque que não batiam com as notas de compra. Uma diferença sistemática, pequena em cada caso, mas enorme somada. E tudo assinado ou aprovado pelo mesmo cargo. O de diretor administrativo. Eu ia ao trabalho todos os dias. Fazia meus plantões. Respondia a mensagem do meu pai quando ele mandava alguma coisa sobre escala ou protocolo. Uma vez ele passou por mim no corredor e comentou, na frente de 2 colegas, que eu estava exagerando no tempo de recuperação, que enfermeira boa não ficava de atestado por qualquer coisa. Eu sorri. Disse que estava bem. Naquela noite, organizei os documentos em ordem cronológica, coloquei tudo num pendrive e fiz uma cópia em nuvem criptografada. Depois escrevi um relato técnico de 4 páginas, descrevendo cada irregularidade, com referência ao documento correspondente, à legislação aplicável e ao impacto nos pacientes afetados. Não era um desabafo, era um relatório. Na manhã seguinte, entrei na ouvidoria municipal antes do início do meu plantão. A mulher que me atendeu era jovem, parecia recém-formada, com um caderno de anotações aberto na frente. Quando eu coloquei a pasta sobre a mesa e disse que era uma denúncia formal com documentação anexa envolvendo falsificação de prontuário, desvio de insumos públicos e omissão de cuidado, ela parou de escrever. Olhou para mim. Você trabalha na unidade? Ela perguntou. Sim, sou enfermeira de lá. E o diretor é? Meu pai, eu disse, com a mesma calma com que teria dito qualquer outro fato clínico. Ela ficou quieta por um segundo. Depois abriu uma gaveta, tirou um formulário diferente do que estava usando e disse: Vou precisar registrar isso com protocolo prioritário. Eu concordei com a cabeça. Saí da ouvidoria, fui para a UBS, coloquei o jaleco e comecei o plantão. 24 horas. Foi esse o tempo que levou. Na tarde do dia seguinte, uma sexta-feira, uma equipe de fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde chegou na UBS sem aviso prévio. 2 fiscais com crachá, uma advogada do Ministério Público e uma assistente carregando uma caixa vazia para documentos. Eu estava no posto de enfermagem quando os vi entrar. Fiquei no lugar, continuei o que estava fazendo. 10 minutos depois, alguém veio me dizer que o diretor estava sendo convocado para uma reunião formal na sala administrativa, que a equipe de fiscalização queria falar com ele. Fui até o corredor central buscar um material. E foi ali, naquele corredor que eu conheço de memória, que meu pai passou por mim. Ele estava de terno escuro como sempre, mas alguma coisa no rosto estava diferente. Uma rigidez nova, como quando alguém está tentando não demonstrar que sabe o que está vindo. Ele parou, me olhou, depois perguntou em voz baixa com os dentes quase fechados. Foi você? Eu não respondi na hora. Deixei o silêncio ficar ali entre nós por um momento, no corredor cheirando a antisséptico, com o barulho distante das macas e das vozes dos pacientes ao fundo. Então eu disse, eu só documentei o que era verdade. Ele continuou me olhando. Eu acrescentei quieta e direta. Você sabia que era eu na maca, e não mudou nada. Não esperou minha resposta. Virou e entrou na sala administrativa. A porta se fechou. O corredor ficou quieto por um segundo. 2 colegas que estavam perto tinham parado de falar. O técnico de radiologia, o Marcos, estava com um prontuário na mão e não virava as páginas. A recepcionista, a dona Fátima, olhava para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela antes. Não era pena, era reconhecimento. Renato foi afastado do cargo naquela mesma tarde por decisão administrativa cautelar, enquanto a investigação formal era instaurada. A Secretaria de Saúde emitiu uma nota interna. O Conselho Municipal de Saúde foi notificado. O Ministério Público abriu inquérito. Eu fiquei até o fim do plantão. Conferi medicamentos, troquei curativos, expliquei para uma senhora de 70 anos como tomar a pressão em casa. Quando sai, a UBS estava silenciosa, com aquela calma específica de fim de expediente numa sexta-feira. Parei na porta, olhei para o corredor uma última vez. Estava igual a sempre, e completamente diferente. Nas semanas que se seguiram, algo aconteceu que eu não esperava. Outros funcionários começaram a aparecer. Primeiro foi a Cláudia, técnica de enfermagem com 12 anos de casa, que entrou na minha sala com um envelope na mão e disse que tinha anotações de irregularidades que nunca soube para quem entregar. Depois foi o Henrique, assistente administrativo,
que tinha fotografado um relatório adulterado 6 meses antes e guardado no celular sem saber o que fazer com aquilo. Depois vieram outros, cada um com um pedaço, cada pedaço encaixando no próximo. A investigação do Ministério Público se expandiu além do que eu havia documentado. Apareceram desvios de materiais que não tinham nada a ver comigo, superfaturamento em compras, contratos direcionados. O meu caso era a porta. O que estava do lado de dentro era muito maior. Meu pai tentou me ligar 3 vezes na primeira semana. Não atendi. Na segunda semana, apareceu no meu apartamento. Eu abri a porta, fiquei no vão, não chamei para entrar. Ele estava sem o terno, de camisa social amassada, e pela primeira vez na minha vida, eu vi no rosto dele algo que nunca tinha visto antes. Não arrependimento exatamente, mas o espanto de quem não acredita que as coisas chegaram onde chegaram. Ele disse que não achou que eu fosse fazer aquilo. Eu disse, eu sou enfermeira. Não deixo ninguém na maca sem o que precisa, nem eu mesma. Ele ficou me olhando. Eu fechei a porta. Na semana seguinte, liguei para a minha mãe, que mora em Campinas, e que há muito tempo tinha se divorciado do meu pai por razões que eu nunca entendi completamente quando era criança, mas que fui entendendo com o tempo. Contei tudo para ela. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, eu sabia que você ia descobrir do que ele era feito. Chorei um pouco, não de tristeza, de alívio. Aquele tipo de choro que vem quando alguém finalmente valida o que você sentiu por anos, mas não conseguia colocar em palavras. Continuo trabalhando na UBS. Tem dias difíceis, claro. Tem colega que ainda olha diferente, que ainda não sabe como me tratar depois de tudo. Tem dia que o corredor pesa mais do que deveria, mas tem muito mais dia em que eu chego, coloco o jaleco e sinto que aquele lugar é meu de um jeito que nunca foi antes. Não porque meu pai dirigia ali, mas porque eu escolhi ficar. A investigação ainda está em andamento. Essas coisas demoram no Brasil, a gente sabe. Mas cada prova que eu guardei naquelas noites, cada documento fotografado em silêncio, cada linha do relatório que escrevi com cuidado, está lá, no processo, fazendo o trabalho que precisa ser feito. Às vezes, penso naquele dia na sala administrativa, na voz neutra do meu pai dizendo contingenciamento de insumos como se eu fosse qualquer nome na lista. Penso em como eu saí daquela sala, parei no corredor com a mão na parede e percebi que estava completamente sozinha. E penso em como, às vezes, é exatamente aí, naquele momento de solidão absoluta, que a gente descobre do que é feita de verdade. Eu não fiz o que fiz para destruir meu pai. Fiz porque sou profissional de saúde e vi algo errado acontecendo com pacientes que não tinham como se defender. Fiz porque fui um desses pacientes. E fiz porque aprendi, da forma mais dura possível, que ninguém vai cuidar de você se você não decidir que também merece cuidado. Aquela UBS atende 200 pessoas por dia. 200 pessoas que chegam com medo, com dor, com esperança de que alguém vai olhar para elas de verdade. Elas merecem materiais certos, procedimentos corretos, documentos verdadeiros. Não merecem ser item de planilha. E eu também não merecia. Hoje, quando passo pelo corredor e sinto aquele cheiro de antisséptico misturado com café fraco, não sinto mais o peso que sentia antes. Sinto algo diferente, mais leve e mais firme ao mesmo tempo, como quem finalmente está exatamente onde deveria estar. Algumas pessoas só entendem o que é cuidar de alguém quando finalmente alguém se recusa a cuidar delas. Se essa história te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Qual parte mais te pegou? Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisava ouvir isso hoje. Até o próximo vídeo.